Hoje nós vamos desfrutar de mais um trecho do livro Quem tem ouvidos, ouça. Página 47, o título é O Senhor é o Espírito. A Trindade Divina não é só coinerente, mas também indivisível. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como diz Paulo aos Coríntios, né? Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E Paulo também diz aos Coríntios, né? Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, que é Cristo, porém, é espírito vivificante. Então, ele não é só o Espírito, mas é o Espírito vivificante, é o Espírito que nos dá a vida. Porque ali, Jesus, ele estava preso no tempo e no seu próprio corpo físico. Mas quando ele morre, ressuscita, sobe às alturas, está assentado à destra de Deus, à direita do trono de Deus, ele se torna o Espírito. Então agora ele, como Espírito, ele está em todo lugar, né? Não mais limitado pelo tempo, mas ele pode fazer morada dentro de nós. E no Evangelho de Marcos, né, nós vemos que diz, né, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E no versículo 20, nós vemos, né, e eles, os discípulos, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então nós vemos o Espírito de Jesus, né, acompanhando os apóstolos na pregação do Evangelho. E também, no finalzinho de Mateus, né, Jesus ele diz, né, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo é uma porta de entrada para essa realidade espiritual que é o Deus triuno. Então, é uma orientação que Jesus dá, né? Daí a importância, né, das pessoas, ao crerem em Jesus, elas se batizarem. É um testemunho, né, pessoal. Também diz, né, que ali em Coríntios haviam alguns cristãos que começaram a dizer que não havia ressurreição de mortos. E Paulo ele é muito contundente ali com aqueles cristãos. Ele diz, né? Mas se não há ressurreição, se Cristo morreu e não ressuscitou, a nossa fé é vã. Então Paulo ele estava ali tomando a base da verdade, né? Do Evangelho. Porque se Cristo ele não morreu e não ressuscitou, então vã é a nossa fé. E não há também a redenção, porque quando Cristo morre na cruz, é consumada a redenção do homem. Através dessa redenção, nossos pecados são perdoados e o nosso acesso a Deus é liberado. Então, quando nós cremos em Jesus, essa porta se abre. Esse Deus, ele vem morar dentro de nós. Como diz em Colossenses, né? Diz lá no capítulo 1, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação.
Então isso daí realmente é tremendo. E trazendo isso para a minha experiência, eu percebo que nós temos que dar um ambiente para Ele, né, que mora dentro de nós. Então o nosso viver diário, como que ele tem sido? Já pensou vivermos junto de uma pessoa que fica irada constantemente, reclamando, não é? É uma situação difícil. E qual é o ambiente que nós estamos dando para Deus, que é Espírito, morando dentro de nós diariamente? Então nós não podemos esquecer do que Paulo diz, né, aos Tessalonicenses, ali no 1 Tessalonicenses capítulo 5. Paulo lhe diz, né, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, os irmãos tenham um ótimo sábado. Jesus é o nosso Senhor.